Boa tarde, queridos irmãos em Cristo Jesus. Como a Cumbana, a Helenice, a Carla Simão, tomando um coffee, o primeiro do dia. Valeu a pena. Uma amargura amarga, amargura. Amargura amarga. Amargura amarga. Eis aqui a amarga amargura. Porquanto precisamos desta amargura. Glory to God, man of God. O tempo está cumprido e o reino de Deus se manifestou. Aí o Mauro, o Nicolau da Rosa, a degradação de Sebna, a destituição de Sebna. Sebna é destituído. E a exaltação de Eliakim. Isso é muito forte, né? Deus destitui, Deus exalta. Deus abate, Deus eleva. Deus corta, Deus planta. Deus arranca, Deus derriba, Deus destrói, Deus planta, Deus edifica. Um certo dia falou Deus, diz assim: eu faço isto em toda a terra. O que eu planto, eu arranco. O que eu edifico, eu derribo. Ainda acrescentou: isto é em toda a terra. Deus disse: eu sou Deus. Eu firo e saro. Eu mato e ressuscito. Eu deixo cair e eu levanto. Deus mata, vivifica. Deus fere, sara, planta, arranca, edifica, derriba. Deus degrada, Deus exalta. Deus abate, Deus eleva. E ainda diz: isto eu faço em toda a terra. Por que Deus faz isso em toda a terra? Porque Deus tem o controle de toda a terra. Nada escapa aos seus olhos. Todas as coisas foram criadas por Ele. E porque todas as coisas foram criadas por Ele, todas as coisas estão no seu poder. Então Ele tem poder sobre todas as coisas. Aquele que as criou tem poder para as destruir. Amém? Estão a entender?
As pessoas confundem muito com Jesus de Nazaré, nos dias da sua carne, ele se fez homem. E ao se fazer como homem, teve que cumprir as regras da natureza, as regras sociais, da sã convivência, assim como a lei de Moisés. Ao se fazer como homem, ele se humilhou a si mesmo. Ao se fazer como homem, mesmo sendo Deus que se fez homem, não usurpou ser igual a Deus, mas ele teria se aniquilado a si mesmo e tomou a forma de homem e se humilhou até a morte, e uma morte horrível, a morte de cruz, para que no seu nome fossem salvos os que nele crescem. E este Jesus que foi humilhado, que se humilhou a si mesmo, que não usurpou ser igual a Deus, que a si mesmo se aniquilou até a morte, agora foi exaltado nos céus, na terra e debaixo da terra, para que no seu nome todo joelho se dobra e para que no seu nome toda língua confesse que ele é o Senhor. Ouviu o que Deus fez? Humilhou seu amado Filho e depois o exaltou soberanamente. Então as pessoas confundem e vejam aí a fraqueza de Deus. E eles se esqueceram que a fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Deus se fez fraco para poder aniquilar aquele que tinha o império da morte. Deus se fez fraco para que pudesse confundir e envergonhar o inimigo vingativo. Deus se fez homem para que viesse aniquilar Satanás e as suas forças. Deus não aniquilou o diabo como Deus, mas como um Deus que se fez homem e que se humilhou a si mesmo e que se aniquilou a si mesmo. Então teve que enfrentar Satã como homem e vencer ele como homem, não como Deus. Aleluia! Ouviram? Então as pessoas pensam que a humilhação de Deus no Calvário, ou então a encarnação de Deus para obedecer às regras dos animais, que são homens, animais racionais, acham que Deus é um Deus fraco. Alguém teria me falado isso no passado. E ele me disse, estás a brincar com Satanás. Satanás matou Jesus. Ouviu? Alguém me afrontou no passado e disse, estás a brincar com Satanás? Se até o Filho de Deus ele matou, quem és tu? E eu sabiamente respondi a esta pessoa que não tinha conhecimento, aleluia, das coisas de Deus, só conhecia as coisas dos homens. Eu disse a ele, Satanás não matou Jesus. Jesus se fez matar por Satanás. Porque Satanás, se ele vencesse Jesus, então diria-se que matou Jesus. A morte, se ele vencesse Jesus, então diríamos que Jesus foi morto pela morte. Se o mundo vencesse Jesus, então diríamos que a morte matou Jesus. Se a morte matasse Jesus, então Jesus não sairia do inferno, continuaria no inferno e a sua campa estaria entre nós com as suas ossadas, como o rei Davi, Abraão e outros que as suas ossadas continuam nos seus cemitérios. Mas ele ressurgiu no terceiro dia, como está escrito. Eu tenho o poder para dar a minha vida
e tenho poder para voltar a tomá-la. Ninguém tem poder para tirar de mim a minha vida. E ele disse, ele quem? O Filho de Deus. Eu recebi este mandamento do meu Pai. Aleluia. Outro dia desafiou os judeus e disse a eles, derribem esse templo e em 3 dias eu o levantarei. E ele se referia do templo do seu corpo. E eles, na verdade, derribaram o templo do corpo de Deus. Mas no 3º dia, Deus levantou esse templo que eles derribaram em 1 dia. Em 3 dias, o Senhor levantou o seu templo, a sua casa, como diz a palavra do Senhor. E no 3º dia, ele ressuscitou. Pois as ânsias da morte foram soltas, mas não conseguiram reter ele. Por que as ânsias da morte não reteram Jesus? Porque a morte não venceu Jesus. E por que a morte não venceu Jesus? Porque o mundo não venceu Jesus. E por que o mundo não venceu Jesus? Porque ele, nos dias da sua carne, obedeceu ao Pai até a morte. Quando nós obedecemos ao Pai, estamos livres do pecado. Estamos a praticar a justiça. Mas quando nós desobedecemos ao Pai, estamos a desobedecer ao Pai. E a desobediência é pecado. E quando nós pecamos, resultado da desobediência, é então o mundo nos vence. E se o mundo nos vence, a morte nos mata. E se a morte nos mata, o inferno nos prende. Então nenhuma dessas coisas conseguiu vencer Jesus. Nem o pecado, que é o mundo, nem a morte, nem o inferno. Aleluia! E por isso no céu, Jesus clamou a pé a João e disse assim, eu tenho as chaves da morte e do inferno. O que é isso, chaves da morte e do inferno? Autoridade sobre a morte e autoridade sobre o inferno. O que significa ter autoridade sobre uma coisa? Como mais ou menos sobre a morte e sobre o inferno. Para ter autoridade sobre algo, você precisa vencer aquilo. Então Jesus venceu a morte. Ao vencer a morte, Jesus se tornou Senhor da morte. Jesus venceu o inferno. Ao vencer o inferno, Jesus se tornou Senhor do inferno. E quem é Senhor tem autoridade sobre os seus servos. Então Jesus tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno, porque venceu os dois. É estas chaves que João ouviu no céu. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Ou então, eu sujeitei a morte e o inferno. E para se sujeitar um valente, a morte é um valente, é uma entidade. Também o inferno é uma entidade, é um valente. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó inferno, onde está a tua vitória? Então, são entidades. E para se vencer um valente, o mesmo Jesus mostrou que ninguém poderá vencer o valente, senão por uma guerra. E para fazeres a guerra e venceres o valente, tens que ser mais que o valente. E para ser mais que o valente, tens que ser mais forte do que o valente. E para se tornar mais forte que o valente, tens que buscar a força naquele que é o mais forte. E a força naquele que é o mais forte se busca em obediência à sua palavra. E o mais forte é aquele que criou todas as coisas. No princípio eu falei que aquele que criou as coisas tem poder sobre elas. Mas não se esqueça que aquele que criou as coisas um dia se fez homem. E perdeu todo o poder. Ok? Mesmo continuando a ser Deus, mas não usurpou ser igual a Deus. Por isso ele ainda teve que crescer. Aliás, também diz a palavra de Deus que ele
tomou leite e manteiga, foi menino, até que ele soube discernir o bem e o mal, e cresceu, e assim conseguiu se defender. Ok? Enquanto o herdeiro menino é igual ao escravo, mas no tempo determinado pelo pai, ele vai crescer e vai reivindicar toda a sua herança. E aquele que tomou a tua herança jamais dará a sua herança senão por uma batalha. E Jesus disse: ninguém poderá entrar na casa do valente para poder repartir os bens do valente se primeiro não maniatar o valente. Hein? O valente, enquanto está armado, diz a palavra, ele tem em segurança tudo o que ele possui. Mas sobrevindo um outro maior que ele, amarrando ele, então poderá repartir o seu despojo, arrancando a sua armadura, claro. Ouviram? Então é isso que Jesus fez. Lutou com o mundo, venceu o mundo. E veio a morte para tentar desafiar Jesus. E Jesus derrotou a morte. E veio o inferno para tentar enfrentar Jesus. E Jesus derrotou o inferno. E tomou as chaves, ou então a autoridade sobre quer o pecado, que o mundo, quer o inferno, a morte e o inferno. E assim deu poder aos céus. Quais os céus? Aqueles que o amam. Por isso ele disse que eu vos dou as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Por quê? Porque vocês têm a chave. Vocês têm autoridade. Vocês têm poder. Vocês podem decidir. Vocês podem definir as coisas. Vocês podem impor. Vocês têm autoridade. Vocês têm poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e não vos fará dano algum. Marchem, não os temais, porque eu os venci. Aleluia. Pisem ele, mas choquem-nos. Glória a Jesus. Usa o meu nome. Invoca o meu nome. E eles vão reconhecer o meu nome na vossa boca. E eles vão se sujeitar. Eles vão vos obedecer. Eles vão vos respeitar. Eles vão, aleluia, ser maltratados, pisados, mas chocados por vocês. Porque no meu nome vocês vão explorar o poder que eu carrego. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ok? É-me dado todo o poder nos céus e na terra. E esse poder ele entrega à sua igreja. E manda a sua igreja para usar esse poder. Usem esse poder. Usem este poder. Não sejais covardes, não. Não sejais negligentes. Não sejais tímidos, nem medrosos. Mas sim sejais fervorosos no espírito. Ousem com ousadia. Não se esqueçam. Estás em pecado? Há um sangue que te purifica. Estás de pé? Continua de pé. Aleluia. Oh, glória a Deus. Introdução. Aquele que abate, ele levanta. Aquele que levanta, ele abate. Diz Deus, já falei, volto a falar. Eu faço isso em toda a terra. Eu planto e eu arranco. Eu edifico e eu derribo. Jeremias foi levado até a casa do oleiro porque Deus queria falar com ele. Encontrou o oleiro, estava a fazer um vaso de barro. E quando Jeremias entrou, de propósito o oleiro largou o vaso e o vaso quebrou. E voltou a pegar a mesma massa e fez um outro vaso. E Deus disse: viste, Jeremias? Viste? É isso que eu vou fazer. É isso que eu faço em toda a terra. O vaso torto, eu machuco ele. Eu quebro esse vaso. E com a mesma massa, eu faço um novo vaso. É isso que eu faço com Israel. É isso que eu faço com a minha igreja. É isso que ele está a fazer com essa igreja. Eu encontrei uma igreja torta. Vasos de desonra. Pastores tortos. Em caminhos tortos e escambrosos. Negrura
negrura, negrura. E a palavra de Deus nem sequer é de muita valia. Não existiu. O mais justo entre eles é pior do que o espinheiro. A luz se apagou, todos andando a palpadeiras, à noite. A noite prevaleceu, como nos dias, aleluia, depois do Éden. A lâmpada se apagou a 100% e o povo andou de noite. E quem anda de noite, disse Jesus, ele tropeça, porque a noite não tem luz. Somente os que andam de dia é que vão ver luz e não vão tropeçar. Assim como o dia tem 12 horas, a noite também tem 12 horas. E vocês enfrentaram as 12 horas da noite, não porque estiveram a lutar com a noite, a caminhar de noite. Ninguém entre vocês foi capaz para enfrentar a noite. E foram enganados pela noite. A noite vos manipulou e ele disse que vocês estavam a andar de dia. A noite vos disse que vocês eram filhos da luz, que vocês estavam a andar de dia e não da noite. E como vocês eram cegos, vocês acreditaram e se contentaram com a escuridão e acharam que era luz, que era dia. Vocês não viam. Agora eu vim vos trazer de volta o que vocês perderam. A dignidade, a nobreza. Eu vim vos trazer outra vez o caminho direto, não mais torto. Eu vim vos trazer o caminho aplanado, não mais escambroso. Eu vim derribar os montes que vos escravizaram. Eu vim vos levantar como os vales são erguidos. Aquele que abate os outeiros, os montes, também eleva, exalta os vales. Oh, já se ouve a voz da rola na terra. Já se ouve a voz da rola na terra. Tempo de cantar chega. Figueira já deu seus figos. E as flores estão a exalar o seu aroma. A chuva cessou. Eis aí a primavera. A primavera chega. E as raposinhas começaram a ser apanhadas. Por isso eu trouxe esse tema. A degradação de Sebna e a exaltação de Eliaquim. Ouviu? Lê comigo no livro de Isaías 22, 15. Está escrito: assim diz o Senhor Jeová dos exércitos. Anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe: levanta-te e anda, vai ter com este tesoureiro. E este tesoureiro se chamava Sebna, e ele era o mordomo da casa do Senhor. O que tens aqui? Ou quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura? Cavando em lugar alto, a sua sepultura cingelando na rocha, uma morada para si mesmo. Ouviu? Sebna era um ladrão. Sebna teria se enriquecido através das coisas sagradas, das coisas santas. Roubava o povo, roubava as coisas do altar, trazia do altar o mordomo, o tesoureiro, e ele acumulou riqueza. E Deus estava a dizer: essas riquezas que você acumulou é mesmo a tua sepultura que você cavou. Você cavaste teu buraco, um buraco cinzelando na rocha para a sua morada. Ouviu? Ele pensava que permaneceria eternamente. Ele pensava que governaria no templo como ministro da casa do Senhor eternamente. Ele pensou que continuaria a dominar, a roubar, a comer bem, a explorar os oprimidos. Ele pensou isso. E agora a palavra do Senhor veio até ele dizendo: eis que o Senhor te arrojará violentamente como um homem forte e de todo te envolverá. O Senhor vai te arrojar
com violência, como um homem forte, e vai te envolver. Sim, certamente o Senhor vai te rolar como se faz rolar uma bola. Vai te rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. E ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. E eu demitir-te-ei do teu ofício, ouviu? Eu vou te demitir, eu vou te exonerar, eu vou te arrancar do teu ofício, daquela cadeira onde você anda sentado para reinar. Eu vou te humilhar. É isso que o Senhor estava a dizer a Sebna, o mordomo, o tesoureiro. Sim, eu vou te demitir do teu ofício e vou te arrancar do teu assento, da tua cadeira. Eu vou te demitir e vou te arrancar da tua cadeira, do teu assento. E serás naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Elquias, e eu vou revesti-lo da tua túnica. Revesti-lo-ei da tua túnica, ó Sebna. Então vou arrancar a tua túnica e vou colocar no corpo de Eliaquim. Ouviste? Eu vou arrancar a tua túnica e vou colocar no corpo de Eliaquim. Eu vou esforçar o teu talabarte, vou arrancar e vou entregar o seu talabarte nas mãos de Eliaquim. Vou arrancar o teu domínio e ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Ouviu? Deus prometeu degradar Sebna. Deus prometeu lhe enrolar como uma bola que se enrola em terra espaçosa e larga. Deus prometeu arrancar Sebna do seu assento. Deus prometeu degradar, humilhar com violência a aquele mordomo, ladrão, gatuno, corrupto, o tesoureiro. Deus prometeu arrancar a túnica, as roupas de rei, as roupas, está vendo? Existe uniforme, fardamento, sei lá, roupas dos príncipes, que quando a pessoa é coroada é colocada aquela roupa, como mais ou menos juiz do Supremo Tribunal tem aquela bata, aqueles conselheiros e não sei quem, em outros países, os senadores, deputados, os generais, aqueles fatos, você sabe. E naquele tempo era uma túnica, assim como um sacerdote também. Eu vou arrancar de ti essa túnica e também eu vou tirar de você o teu talabarte. Eu te arranco a túnica e te arranco o talabarte e vou entregar a Eliaquim. E ele vai ser como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Ouviu? Eu vou tirar de ti o teu ofício e vou entregar ao teu irmão melhor que você, ao teu companheiro melhor que você. Eu vou arrancar de ti, quero o talabarte, quero a túnica. Vou te tirar do seu assento, vou te enrolar com violência, vou te humilhar, vou te abater, vou te demitir do teu ofício e vou exaltar um outro melhor que você. E este aqui será como um pai, não somente para os moradores de Jerusalém e também para a casa de Judá. Não era uma pequena função, não. Era o elemento supremo que governava não somente Jerusalém e a Judeia. E você sabe que nesse tempo Judá já era uma nação. E Judá já era um país. Pois teria se dividido Israel em duas partes. O norte chamava-se Israel e o sul chamava-se Judá. E os que estavam no norte já teriam sido levados no cativeiro.
e ficaram somente os do sul. Uma tribo, ou então duas tribos, Judá e Benjamim. Ok? Então era uma nação. Veja que ele governava, tinha autoridade sobre Jerusalém, que era a capital do reino, e a casa de Judá. É um território muito grande. E ele teria construído, então, cavado a sua sepultura, sem ele saber. Os palácios que ele edificou, as riquezas que ele teria acumulado, Deus está a dizer, isto é um buraco que você cavou. É a tua sepultura. Cavaste tua sepultura, aonde você vai morar eternamente. E você colocaste eles sobre lugares altos e pensaste que permanecerias aí. Não. É o teu buraco, é a tua sepultura que você cavou, tudo que você fez, que acumulaste, essa glória toda, os carros, os escravos, as prostitutas e tudo isso. Eu vou te arrancar, eu vou te humilhar, eu vou tirar a tua túnica e o teu talabarte e vou entregar ao outro, a Eliaquim. E esse aqui será como um pai para Jerusalém e a casa de Judá. Não somente eu vou lhe dar essa autoridade e também, ou então esta glória, e também lhe darei autoridade, a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. Abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. O que é essa chave de Davi? A chave do reino. A chave do reino de Judá estará sobre os ombros de Eliaquim. A autoridade, o governo, o poder para reinar. Vai fechar e ninguém vai abrir. Vai abrir e ninguém vai fechar. Não é isso que Jesus entregou à sua igreja? Eu vos dou a chave do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. Ouviu? Esta autoridade teria sido entregue a Eliaquim, a chave da casa de Davi, do reino de Davi. Sim, para poder reinar na Judeia e em Jerusalém, com autoridade para fechar e ninguém poderia abrir, com autoridade para abrir e ninguém poderia fechar. E ainda disse, eu vou fixá-lo como a um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E ele penderá toda a glória da casa do seu pai, os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava desprenderá, porque o Senhor o disse. Ouviu? O Senhor ia arrancar o que estava firmado a respeito de Sebna, o que estava pregado e aguentava a carga. A fortaleza de Sebna seria arrancada, iria cair toda a carga. É incrível o que Deus faz. Então, em suma, Deus derriba, planta, derriba, ou então arranca, edifica, arranca, edifica, destrói. Esse é Deus. Quem brincar com Deus vai terminar muito mal. Esse recado é para todos. Veja só. Sebna, um tesoureiro, um mordomo, foi avisado o fim dele. E Deus cumpriu a sua palavra. Deus não falha. E arrancou ele do seu ofício. E lhe humilhou. Lhe abateu. E levantou um outro no seu lugar. Olha como o mundo foi dominado por Satanás. Por isso, Jesus contou uma parábola e mostrou a parábola dos vinhateiros maus,
como aqueles vinhateiros ou lavradores, lhes foi assalariado, lhes foi entregue um ofício, um campo para que eles pudessem trabalhar. Não era deles, eles eram trabalhadores, arrendados, mas que tinham que pagar as rendas, tinham que dar os frutos, tinham que devolver ao dono. Mas, quando o dono mandou seus servos mensageiros para virem buscar frutos, eles os despediram de mãos vazias. A uns apedrejaram, a uns mataram, a uns expulsaram de mãos vazias. E foi assim que ele disse: mandarei o meu filho amado, e assim terão respeito dele. E quando viram o filho, disseram: este é o herdeiro, e vinde e matemo-lo, e a herança será nossa. E eles o arrastaram fora da vinha. Disseram: não podemos lhe matar dentro da vinha, vamos lhe tirar fora da vinha. E arrastaram-no fora da vinha, e mataram-no. E Jesus perguntou: e quando o dono da vinha, depois que mataram os seus servos, os profetas, o seu filho amado, Jesus de Nazaré, o que ele vai fazer a esse povo que fizeram isso? E eles, povo, responderam: o dono da vinha, quando ele vier, vai matar esses lavradores maus, vai incendiar as suas cidades e vai entregar a vinha a outros povos que vão lhe dar frutos. E Jesus disse: falaste bem. A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como principal da esquina. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aquele a quem a pedra lhe cair, ou então quem cair em cima da pedra vai virar em pedaços, e quem a pedra lhe cair vai virar pó. Eles se condenaram na resposta. Eles eram esses vinhateiros maus. Mas a história se repete, assim como o reino de Israel. Israel, a nação, foram os vinhateiros, aqueles a quem o Senhor entregou a vinha, o reino, e eles desobedeceram. E veja se Jesus não cumpriu a sua palavra. E o homem mandou seus soldados, o dono da vinha, queimou a cidade, derribaram a cidade, não ficou pedra em cima de outra pedra, derribaram os muros, destruíram o templo e arrastaram o povo para o cativeiro. Isto é no Ocidente. Mataram alguns, a espada lhes perseguiu onde eles foram, voltaram para a terra, nunca voltaram para o Senhor, e a espada continua, estão a edificar a cidade em tempos difíceis. A palavra de Jesus se cumpriu. E agora, quem são os novos vinhateiros que o Senhor levantou na terra? A igreja. Os novos vinhateiros que Deus levantou para a sua vinha, a igreja. Depois que foram rejeitados os israelitas, a igreja foi levantada como os novos vinhateiros, trabalhadores, lavradores. Agora, será que a igreja devolveu os frutos ao dono da seara, da vinha? Não. Durante um tempo fez, mas chegou um tempo, se apoderaram da vinha e começaram a se comportar como Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha e tu não quiseste, e eis que a vossa casa vai vos ficar deserta e vocês não vão me ver mais até que vocês reconheçam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. A igreja se comportou como Jerusalém. Se apoderaram da vinha, mataram os profetas, perseguiram os justos. E hoje o que nós temos é uma igreja corrupta. E agora eu fui enviado. E eu vim, não mais para vir negociar a vinha. Eu não sou um servo que fui enviado para vir buscar rendimentos, não. Eu não vim buscar rendimentos como os profetas. Nem tampouco vim como filho de Deus que veio buscar rendimentos. Eu vim incendiar suas cidades. Vim matar os lavradores maus. Queimar as suas cidades. Entregar a vinha a outros povos que vão lhe entregar os frutos, os rendimentos. Outra vez a história se repete. Por isso, as raposinhas que têm trazido dano na vinha do Senhor começaram a ser caçadas. Todos eles. Resista a isso, controla. Todos os falsos profetas que têm manipulado o mundo, esses que vocês conhecem que arrastam multidões, vão perecer. Vão. Já começaram a perecer. Nenhum deles vai ficar de pé. Esses são aqueles que Salomão chamou de raposinhas, que têm trazido danos na nossa era. Esses são os lavradores maus,
que se apoderaram da vinha do Senhor. E a história se repete. É caçar as raposinhas. É limpar a era. No trabalho de ajuntar o trigo, primeiro é limpar, depois é juntar o joio de lado e o trigo de lado. E o trigo tem que ser ajuntado e armazenado, conservado. Mas o joio não vai ser conservado. Vai ser ajuntado para ser queimado com um fogo que nunca vai se apagar. Então, neste trabalho da vingança de Deus, aí está, tem pessoas que se tornaram, se autodeclararam como mordomos da casa do Senhor. Eles são chamados os líderes, os reverendos, os pais do Evangelho, os líderes. Uns são chamados o pai da nação, no tocante ao Evangelho. Uns se autoconfirmaram os poderosos ministros que arrastam milhões e milhões com a fama, com riquezas. Os grandes homens de Deus, que não têm nada de homens de Deus. Esses são os Sebnas. O primeiro Sebna, aquele que controlava a África. Vocês conhecem o primeiro Sebna? No tocante não à mãe, mas às filhas. O líder das filhas na África. Foi arrancada a sua túnica e o seu talabarte e foi humilhado. E foi colocado na sua cova, que ele próprio cavou um dia. Esse chama-se o nigeriano T.B. Josué. Não, vocês não entenderam. O nigeriano T.B. Joshua era este Sebna que teria cavado o seu buraco e há 3 anos atrás ele foi enterrado no seu próprio buraco que ele cavou. O ninho que ele tinha construído, ele pensou que seria eterno, pois manipulou, maltratou, matou, violou mulheres. O rastro de filhos sem pais na Nigéria é muito grande. Mulheres violadas, forçadas, estupradas, casamentos destruídos, para não falar pessoas que foram sacrificadas para manter o reino, quer assassinados, quer mortos na bruxaria, para não falar pessoas que estão com as vidas todas amarradas, porque quando eles pensaram que era um bendito que vinha até eles, afinal era um maldito, e com maldição foram amaldiçoados. Porta do inferno. Quantos desceram no inferno ao serviço daquele homem? Sim, Sebna, da primeira da primeira fase, foi demitido do seu ofício e foi destornado, e a sua túnica e o talabarte foi entregue a Elias. E Elias agora está mandando na África. A voz de Elias se ouve na África. A voz de Elias está a correr na África. Oh, a rainha do meio-dia. Aleluia. Da além dos rios da Etiópia. Os meus zelosos adoradores já começaram a ser convocados na África. Estão a vir voluntariamente. Ainda não chegou o dia do meu poder. É só para começar. Pois Deus precisou destruir aquele falso profeta que enganou muitos, para que aquele que é de direito tomasse o seu assento. Aqui está o Eliaquim. Quando eu vos avisei, ele ainda estava vivo. E eu disse, eu tive uma visão e eu vi que eu recuperei a túnica do T.B. Joshua. E eu vi que T.B. Joshua ficou embaixo e eu em cima. Eu vi isso. E quando eu falei, muitos chamaram-me de aventureiro, emocionado, mentiroso, maluco, diambeiro, fumador da lhamba de Malange e tudo isso. Onde anda o T.B. Josué? E a sua túnica está onde? E o seu talabarte? E o seu ofício?
e o seu assento, cadê está onde a sua glória? Semelhante como a flor da erva. Secou a erva, morre consigo com a sua flor. Assim é a glória dos homens. Mas nós recebemos uma glória permanente, eterna, porque o nosso ministério não é o ministério da condenação, nem tampouco da morte, cuja lei foi gravada nas pedras, nas tábuas de pedra. Não. Recebemos o ministério do Espírito e somos transformados de glória em glória. E essa glória é permanente, aleluia, na mesma imagem do Espírito Santo. Oh, e não precisamos colocar um véu no rosto como Moisés, que precisava fazer isso porque tinha uma glória transitória. Não. Mas ainda falta 2 sebnas. Caiu o primeiro. Falta a destituição de 2 sebnas. O primeiro sebna caiu. Precisa-se derribar o segundo sebna e depois o terceiro. Aquele foi o representante, ok? Representou todos os líderes evangélicos do mundo. E ele, sendo o mais forte dessa época, que era mais aclamado, então ele é que representava Sebna. Mas senão os Sebna são todos esses aí. Por isso a falência com eles e a morte está a lhes seguir. Outros estão em agonia, outros estão deprimidos, outros estão né, nas camas dos hospitais a gemerem, outros estão a andar com mais um pé artificial, outros estão a andar como caranguejos, porquanto eles manipularam, enganaram o povo, eles cavaram a sepultura deles. Agora veio o Senhor e está-lhes demitir dos seus ofícios, arrancando eles com violência, enrolando eles como uma bola que se enrola num campo espaçoso e largo. Estão a ser humilhados. Não há retrocesso, não. Não há retrocesso. Começou o Senhor e vai terminar a sua obra. Jurou o Senhor e não vai se arrepender jamais. Sim, pela minha vida, todo joelho vai se dobrar diante de mim e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Todos os sébanas serão demitidos dos seus ofícios, assim como o primeiro sébana foi demitido do seu ofício e também foi humilhado, e a sua túnica e o talabarte entregue àquele que é de direito, e aquele que é de direito está a perseguir o segundo sébana. Daqui a pouco o segundo sébana vai cair e vai se demitir, vai ser demitido, vai ser arrancada a sua túnica e vai ser arrancado também o seu talabarte e vai se entregar àquele que é de direito. E o prego que está pregado na parede vai ser arrancado e a carga que nele pendia vai cair. Sabe quem é o segundo sébana? A Roma. Divisou-se, representa todos os evangélicos. E a Roma, a mãe. Isto é, Sébana filho, Sébana mãe. Depois Elias vai perseguir o Sébana pai. O marido. São os 3 Sébanas. Os 3 ofícios vão ser, aleluia, tomados. E aqueles falsos que se assentaram nessas cadeiras vão ser arrancados. Assim como se arrancou a túnica do primeiro sébana e o seu talabarte, o seu ofício, também a túnica do segundo sébana em breve vai ser arrancado e também o seu talabarte e vai ser arrancado o seu ofício e alguém vai se assentar nesse lugar onde ele está sentado. Daqui a pouco. Não vai sobrar ninguém. Depois vai se perseguir o terceiro e o último sébana. O trono dos reis, na verdade, já está em guerra. A guerra já começou. E vão ser destituídos todos os sébanas que se chamam os maridos, os amantes da prostituta mãe. Serão destituídos dos seus ofícios. Serão humilhados. Suas túnicas serão removidas e os seus talabartes, pois o dono da vinha está a requerer a sua vinha.
Aleluia. Nada vai escapar. O dono da vinha veio matar os vinhateiros maus, veio incendiar as suas cidades e vai entregar a vinha a outros povos que vão lhe dar frutos. Já começou a obra da destituição. Já começou a obra da destituição. Os Sébanas, aleluia, estão em agonia. Os Sébanas, filho, estão em agonia. Ah, os que estão vivos estão em agonia. Estão doentes, deprimidos. Falência com eles. Ah, até a destituição total. Não vai sobrar nenhum. Não vai. Não vai. Suas túnicas, seus talabartes, seus assentos e sua glória vai ser arrancada. Para que a glória de Deus se manifeste na terra. Oh, coitado dos Sébanas. E o Eliaquim sempre a ser exaltado. Recebeu a primeira exaltação e vai receber a segunda e depois receberá a terceira sobre todos os povos. Ok? E tem um Sébano muito arrogante aqui em Angola. Vocês conhecem o Sébano arrogante em Angola? É quem? Quem conhece o Sébano arrogante em Angola? Não da mãe nem do marido ou do pai. Mas Sébano, filho arrogante de Angola. Tem um Sébano, filho arrogante de Angola. Vai ser destituído. Não pode ter dois Sébanos ao mesmo tempo a dominar no território. Não pode. Não pode ter um Sébano e um Eliaquim na mesma cadeira. Um tem que perecer para que o outro possa reinar. Hã? Hã? Vai perecer o Sébano arrogante de Angola. E a sua sepultura já está cavada. Vai haver choros em Angola. E o Eliaquim vai gritar, e agora? E agora? Brincadeiras. Numa selva não pode ter dois leões. Não pode. Tem que ter leõezinhos e leoas. Assim. Numa capoeira não pode ter dois galos. Como assim dois galos? Galinhos e galinhas, sim. Tem que ter pintainhos e galinhas. E agora chegou a hora de reclamar a capoeira. Alguém vai perecer. Ndalo ya tokota. Já começaram a me acusar. Tumahuila. Sabe quem é Tumahuila? Tudo acaba aqui. Eu aguento tudo. Um arrogante será humilhado. A sua soberba e a sua arrogância serão lançados na sua sepultura com ele.
Sebna é degradado. Eliaquim é exaltado. É muito forte. Pá. Querendo ou não, eles próprios estão a se vergar as evidências. Está consumado. Sabe? Vem limpar o meu ser, quero te sentir. E glorificar, pra te adorar. Amém. O Eliaquim está embora aqui. O Eliaquim já despojou o Tive Jos. O povo da Nigéria descobriu o seu profeta. Aqueles outros meninos aí, Jeremias e outros aí, não sei se quem, aqueles são crianças. O forte já tombou. Esses todos aqui de Angola, esses aqui pentecostais, são miúdos. Vocês conhecem quem é a filha mais velha de Angola? A filha mais velha. Eu já falo isso desde há muitos anos. Tem uma filha mais velha, muito poderosa, que agora virou pintainha. Virou uma galinha pintainha. Era um galo que gritava cocorocó. Ouviu? Você se lembra quando eu vos contei a revelação do cocorioco? É, isso que eu estou a vos falar aqui. Destornado. Cocorioco! Kuma cuquilha! A hora 2 nunca mais vai levantar os ombros. Tem uma galinha. Tem uma galinha. Tem uma galinha mais velha. A filha mais velha da galinha mãe. É essa arrogante de Angola. Cocorioco. Kuma cuquilha. Já era. Amém. Mas logo estarei aqui outra vez. Se Deus quiser, ainda falaremos do Sebna, o degradado Sebna e o exaltado Eliaquim.
Maranata. Está consumado. Alguém está doente entre vocês? Não precisa chamar mais o presbítero. A virtude está sobre mim. Faz alguma coisa e você vai se curar você próprio. E eu vou te responder e vou te falar. A tua fé te curou. Alguém está sentindo uma dor? Alguém está enfermo? Então sejam curados. Não precisa chamar mais o presbítero da igreja. O presbítero já está aqui. E o presbítero já não vai orar mais. Vai mandar só uma palavra. E já mandou a palavra. Todos sejam curados. Aleluia. Meu prazer está nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver. Antônio Paulo, natural de Cabinda. Meu prazer é te louvar. Procurador agora aí. Eu já te curei. Aleluia. Oh, receba a cura. Manda os teus testemunhos agora. Sejam todos curados. Aleluia. Brisda Lando. Lando. Paulina Sérgio.
E todos eram curados. E todos são curados. Quem tem TikTok aí? Dário, Gaspar, Délio, Johnny, não estão aí não. Manuela Cita Barber, Johnny Cardão, tem quem? TikTok. Então, como é que é? Muitas curas aí. Luzia Conceição. Gana, homem com a mão partida, começou a mexer a mão. TikTok. É muito forte. Nos últimos dias o Ghana também está a ter um crescimento explosivo. Dario está a trabalhar. Thank you, Jesus. Dor do estômago passou da Aida Silva. Mas quem foi curado? São Maraguinho. São Moraguinho Miguel. Glory to God. Alexandre Mateus Calembela. Aleluia. Oh, aleluia. Rosa Ramalho Zoba. Aquele que clama, ele responde. Aquele que confessa. Já recebeste, ó São Moraguinho, ó Miguel. Não peça mais o que você já recebeu. Não existe libertação total em parte. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga somente amém. Meu filho Elias, o corpo já está frio. Pai, é incrível, assim está quieto a te assistir. Estava com o corpo quente. Fala aí, Zacarias, Virgínia Zacarias.
Isto é simplesmente maravilhoso. O pequeno Elias, Mauriceia de Carmo. Depois da live dos ministros, não vai demorar, estaremos aqui na pesca africana. Cria somente Ana Paulo. Homem curado da dor no peito e ombro e costas. A partir da Nigéria. Não peça mais ao Justino, creia somente. Toca no meu cabelo, Celeste Barbosa, e o seu sobrinho será curado. Um só homem colocou o mundo no seu bolso. Sim, um só homem tem um pé na terra e um pé no mar. E por isso os barcos estão se a afundar também. O mar está agitado. Não há paz no mar. O homem controlou o mar e a terra. Um pé na terra, um pé no mar. 2 quilômetros no céu. Da altitude no terceiro céu. Isso é simplesmente maravilhoso. Ele estava muito quente desde a noite. Agora já está bem. O pequeno Elias, Cristina Neto, Nilzeta, Ana Pedro, Miguel Arcanjo. O que aconteceu no Zoom de ontem? Ah, é. Miguel. Ah, já estou a entender. As instruções. Chisanga. Tá curado, sobrinho. Estava com mal-estar e tontura. Agora sinto-me bem. Cleo. Mulher curada de dor de cabeça. TikTok, Johnny. Eu estou aqui. Ah, uou. Vem me abraçar. Vem me envolver com todo o seu amor. Espírito, Espírito, eu estou aqui. Ah, oh, vem me abraçar, vem me envolver com todo o seu amor. Eu estou aqui. Ah, mulher curada de dor no estômago. TikTok Délio, aí na África do Sul.
Aí com Gaspar, Togo, homem curado de dor de barriga. Espírito. Daqui a pouco os africanos vão chamar esses lives como a nossa clínica. Isso já vai ser chamado hospital. Hospital do mundo. Télia, estamos com dor de cabeça frequente. Marido e as crianças. Recebam. Oinguani, Xilaule, Xilaule. Homem curado da dor nos pés. TikTok. Sebna foi degradado, despojado, arrancado, humilhado. Miguel dos Santos, Vitorino dos Santos, já é tarde dos Santos, pá. Naquele tempo, todos que tinham o nome dos Santos iam já desconfiar. É da família real ou quê? Agora não existe mais realidade nesse nome. Existe um vitupério. Pois Elias veio para degradar os Eliaquins. Vários Eliaquins já perderam o norte. Foram degradados. Hein? Rascunho. Vários Eliaquins foram humilhados. A realidade acabou. Agora é vitupério. Não tem mais nada de realidade. Tem é vituperidade. A princesa agora é dançarina. Esse nome agora é perseguido. Vitorino, cuidado. Vão te confundir, rapaz. Miguel, vão te confundir. Que tu és um neto. Em graça capitango. Tu nasa quella tata. Tu saquedila. Acabou a realeza. Baralho. Viraram quê? TikTokers. Não, não tira nada. O Vitor disse: vou tirar já o Santos. Não. Esquece isso. É só brincadeira. Demônio já queria aproveitar, né? Vitorino, demônio já queria aproveitar. Tá retirada.
Está a curar quem, o bebê? Quem é que está doente que ele está a curar? Hein? Oh, l'enfant. Ça va bien? L'enfant. L'enfant, ça va bien? Comment ça va? O rapaz queria já mover o nome dos santos para não lhe aproveitarem nos demônios. Mon père, ça va très bien, merci. Mulher curada de dor de cabeça. Silvânia Lima. Sônia Francisco. Cento e 120 pessoas no direto, no TikTok, muita gente. Délio, cura todos eles. Diga a eles que eu recebi autoridade da parte de Elias para vos curar. Maria Lete Velho. Onde está o Leite Novo? Albertina Pereira. Leite Novo, Leite Velho. Diandro Campos. Nilzete Miranda. Camuca. Vocês ouviram muito bem? Sebna será degradado. Eliakim será exaltado. Ah, sou velho. Não tem leite novo. Homem curado da dor de garganta. É muito forte. Paulina Felipe. Você que entrou agora, estás doente. Toca no lugar de enfermidade e a doença vai fugir. Aida Silva vai trabalhar um pouco. Vai trabalhar para ajudar o país a crescer. Trabalhar para ajudar o país a crescer. Angelina Matola. Sebna está apanhado. Totalmente degradado. Todos Sebnas vão ser despojados. Vai ter Diandro mais tarde. Yelson Yeye. Youssef José. Responde somente amém. Uma palavra somente e as portas vão se abrir. Criança curada das febres. Esse é da terra dos Camões ou como? Délio. Ou camaronesa.
Camões ou camarões? Tem Camões e tem camarões. Da terra do Luís de Camões. Obreira Florinda. Neide Vieira de Araújo. Nilsa lá. Angélica Matola. Pergunta a ele, já não tem mais alergia, não. Nilsa, tu já recebeste? Tunícia Arcanjo. Diga somente amém. Quando eu te chamar, a porta se abre. Tunícia Arcanjo. Mas logo nos encontramos. Estamos sempre a trabalhar para ver o reino a crescer. Importa caminhar hoje e amanhã. E até o 8º dia. E seremos consumados. Miguel Chipandeca. Miguel Chipandese me chamou o escolhido. Sou mesmo eu, já? Fui amado antes que saísse do madre da minha mãe. E ele me chamou de profeta. E me deu as nações como profeta. E tomei leite e manteiga. Alguém disse que o mestre não somente se recusa a comer pelas obras, ele deve ter o poder de controlar a chuva. Como assim? Recusa a comer? Hã? O que ele queria dizer? Tem poder de controlar a chuva e abrir os céus. Diz a ele que eu tenho 2 chaves na minha mão. Diz a ele que eu estou a perseguir a 3ª chave. Diga a ele que eu tenho autoridade sobre a terra, sobre o mar e em breve terei sobre o céu. Diz a ele que tenho autoridade sobre os 2 primeiros céus, que representa a terra, primeiro céu, mar, segundo céu, e terceiro céu, céu, o céu dos céus. Diz o que é que tu achas, alguém que tem 2 chaves na sua mão, chave da morte e do inferno? Ele tem um poder para abrir e para fechar. Chuva é a coisa mais fácil para controlar. Diz a ele que o homem ordena, chove, o homem ordena, não chove, o homem ordena, para a chuva e para. Diz a ele, o homem ainda está a caminhar até o 8º dia. E no 8º dia, menos 3 dias e meio, será consumado. Senhor roubou os teus sapatos? Que país é esse aí, ó, São? Só tem que ser na África, onde se rouba o sapato. Fala aí. Volta os sapatos da São. Ó, Patrícia. Já recebeu o toque agora, Patrícia? A ação. Obreira Angel Kess. Sônia Combana. Maria da Luz. Silvânia. Silvia Suana.
Dei decreto e a chuva parou. Elida, sonhei com o apóstolo, mas não entendi nada. Brisda, fala com ele, diz que não entendi nada. Diz, eu quero compreender o que me mostraste. E vai voltar a sonhar. Faz o que fez a mulher do quem? A mãe de Sansão. Cláudia Meirelles. Maíso caiu, fraturou a coluna, está camado. Eu ajunto os ossos dele. Vai haver milagres aí. Ô Cláudia, o osso, junta-te. Cada osso no seu osso. Manda-lhe levantar agora. Estás ao lado dele. Manda-lhe sentar. Quem quebrou a coluna nem pode sentar. Lhe manda sentar. Se estás lá ao lado dele. Diz que o mestre está em jejum pelas obras do Senhor e tem poder de fazer chover. Oh, diz que é a coisa mais fácil. Até em Portugal se rouba sapato. Oh, São Miguel. Eu tive um sonho real. Compareci de repente numa reunião, num cemitério, onde tinha um corpo de um feiticeiro e muita gente rodeada ao cadáver. Uma voz do céu dizia, aproxima-te do cadáver. E eu respondi, amém. Cada passo que eu dava, o meu mata-bruxo saía, uma luz resplandecente e todos me fugiram. E eu, prestes ao corpo do cadáver, o corpo e o caixão explodiram. E todos fugiram, ninguém estava mais no cemitério. E todos que lá estavam são conhecidos. E eu fiquei surpreendido. Esse mundo dá medo. Hã? Muito forte, Manuel. Desde ontem que estou com uma dor intensa, tipo um aperto no coração. Tomásia, coloca a mão no coração e vai desaparecer o aperto. Aquieta-te. E agora? Tira a mão agora. Procura a dor. Procura o aperto. Cristina Krusner, recebe o que estás a pedir agora. Muita ignorância no mundo. Tem alguém que está a enganar o mundo que dia 25 de dezembro o mundo todo será destruído. Algumas pessoas a virem perguntar sobre isso. Está em que país esse bandido aí? Esse tempo dele já acabou. Ele procura, entra com ele no Carmelo. Gaspar, diz por quanto você está a enganar as pessoas. Entra no canal dele. Carmelo com ele. Ah, não sabe escolher o país. Não é aquele bandido que está sempre a falar do fim. O brasileiro. Não é ele, não. Antes o Bispo Mar dizer que vai viajar, sonhei que ele viajava, mas levava uma criança no colo, um rapaz. Esses anões já fizeram entrar em grande depressão, muito medo. Quando eu tocava, começava a doer bastante. Depois que o mestre orou, mandou a palavra,
A dor sumiu, toquei, já não está a doer. Tomás e Gaspar. Deve ter muita influência, porque tanto os angolanos como francofones estão a perguntar. Levei o Manassés no Carmelo, fui ver se respondia. Apagou meu comentário. Responder. Ele tem medo. Ele lhe deram uma missão, está a fazer algo que não é vontade dele. Ele sabe que vai morrer depois. Aleluia. Zambia Munene. O meu povo sofre porque lhes falta conhecimento. Deus abençoe todos vocês. Mais logo estaremos juntos. Wanda Lúcia. Muito forte. Até já.